Muito bom dia, boa tarde, né? Boa tarde, já é quase, já mais de meio-dia. Hoje é quinta-feira santa, aqui ao meu lado, Silvia Talibert, minha esposa. Bom dia, boa tarde, bem. Boa tarde. Aqui, meu Cheetos. Cara, peraí, papai, peraí. Aqui, ó. Esse é a fofucha do papai. Ali do outro lado tá a Meg. Tá com o coraçãozinho disparado. Já passeou hoje com o papai, com a mamãe. Eduardo Batista, meu canal no YouTube e a Rádio Princesa do Oeste, a primeira e única rádio na web. E eu agradeço ao Elton Costa pelos elogios, pelo incentivo, por dizer que eu sou um pioneiro nesta parte da mídia. Estou meio barbudo, mas vou cortar o cabelo essa semana. Durante a Semana Santa a gente tem costume lá em casa de a gente não fazer nada. Saúde, isso é Guaraná, tá, gente? Fica quietinho comigo aqui. Vamos gravar, estamos gravando um vídeo, calma. Calma. Então vai lá. Todos vocês sabem que a minha esposa Silvia atravessa um momento difícil de saúde, pelo problema que eu já disse para vocês. Hoje eu estou com o celular na mão para evitar, até porque também eu estou com muitas dores ainda na bacia, né? Bem, vem cá, bem, é aqui, ó. Bem, é aqui, ó. Então, infelizmente, eu tenho que vigiar 24 horas. Bom dia especial também para o Elton, vou repetir o Elton Costa, que eu tenho um respeito enorme por ele, porque é um cara que ele não faz parte daquelas pessoas que jogam e pensam pelo achismo. Eu acho que vai acontecer. Ele se baseia em fatos no currículo, né? Como se tivesse um currículo. Ele faz um currículo político da pessoa e qualifica-o com as possibilidades dele ser ou não ser eleito naquele cargo que eles propõem durante as eleições X, Y, Z, não importa. Nós estamos vendo que as eleições desse ano estão caminhando para o Flávio Bolsonaro por culpa única e exclusiva do presidente da República, que anda falando um monte de besteira, né? Ele ofende negros, ele ofende gays, ele ofende LGBTSQIA+, ele ofende produtores rurais, ele ofende os transportadores de petróleo, ele ofende a sociedade como um todo, ele só se alia a ditadores no mundo inteiro e tece vários elogios, não cansa de bater de frente com os Estados Unidos. É evidente que ninguém quer ficar preso a nada, ninguém quer ser fiscalizado por nada. Nós somos um país, entre aspas, independente, graças ao povo brasileiro. Mas quando eu vejo um presidente da República vir a público e dizer que o Trump vai interferir nas eleições, reclamar, por que ele aceitou a interferência de John Biden aqui? Por que ele aceitou? Por que ele aceitou que a USAID entrasse aqui e interferisse nas eleições brasileiras? Por que ele aceitou que toda a equipe do Foro de São Paulo, supostamente, né? Supostamente, dinheiro que veio da Venezuela, do narcotráfico, para interferir nas eleições?
Por que ele foi aplaudido de pé e ovacionado em todas as prisões brasileiras? Por que ele não aceita aprovar a lei do endurecimento contra bandido e narcotraficantes? Por que ele não aceita o PCC ser chamado de terrorista, de grupo terrorista? Que é. O PCC atua hoje em mais de 60 países. E aí? Como é que um cara desse vai ganhar? Ele despenca a cada dia. Até a Globo, que é a esquerda até debaixo d'água, está se rendendo ao Flávio Bolsonaro, e as verdades que estão sendo ditas pelo Supremo apoia, o Supremo segura. O Moraes já devia estar fora lá do Supremo, está lá. O Gilmar Mendes, todos nós sabemos quem é Gilmar Mendes. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu morei em São Paulo mais de 32 anos. O Alexandre de Moraes não era isso que está se apresentando hoje, não. Vocês viram a sabatina dele no Congresso para ser eleito ministro? Completamente diferente. Ele enganou a todo mundo. Enganou até a mim, que morava em São Paulo durante o governo Alckmin. E ele foi secretário de Justiça e foi ótimo secretário de Justiça. Só que nós sabemos agora que ele trabalhava nos bastidores, que advogava até para bandidos de PCC. Segundo dizem a mídia grande por aí. Essa é a política nacional. Que até então, eu aprendi até com o Elton. O Elton, a gente conversava muito e ele é muito inteligente. Ele diz, a política nacional não costuma interferir na municipal. Porque aqui, porque o presidente não vive aqui. O senador não vive aqui. O deputado federal vem aqui raramente. Em algumas cidades, a Divinópolis é diferente. Então, aqui vai mais é o carisma, o carinho e o respeito que você tem pelas pessoas. Eu tenho a minha preferência. Nas últimas eleições, infelizmente, nós não deveríamos ter como candidato Arnaldo Gontijo. Ponto. Era a minha opinião. Tinha o Cunha se despontando, mas teve um marqueteiro péssimo que achou que, mostrando uma pesquisa que talvez até fosse real, e gerou suspeição, gerou dúvidas. E a dúvida entrou até na cabeça das pessoas que pregaram o voto útil e elegeram o atual prefeito de Formiga, que não tem a menor competência, ele não tem nada, intimidade nenhuma com o cargo de administrador. E aqui não vai nenhuma crítica, eu não o conheço pessoalmente, eu só o estou conhecendo como administrador, que é péssimo. Dizem que ele é uma ótima pessoa para conviver. Mas como prefeito, eu, Eduardo Batista, se fosse o Laércio, pegava a minha mala e falava, não é para mim. Caiu no meu colo porque as pessoas que eram contrárias ao Cabo Cunha, que liderava as pesquisas, pregaram um voto útil que me ajudou a ser eleito. Aí, eu eleito, estou falando como se eu fosse o Laércio, tá, gente? Eu eleito, ao invés de fazer uma transição pacífica e extremamente técnica, eu não tinha círculo político, eu não tinha círculo de amizade, porque eu era oriundo da Polícia Militar da Segurança Pública.
E uma coisa é eu como coronel, ter um amigo capitão, ter um amigo major, ter um amigo sargento, tenente, do qual eu, como superior e subordinado que eles são, só respeitavam as minhas ordens. Faça isso, faça aquilo. E no serviço público não é assim. O serviço público, ainda mais com o funcionário, com o trabalhador, que é cargo de concurso, concursado. Ele não aceita canga. Só para vocês terem uma ideia, o Aloysio fez um concurso público para fiscal, para fiscais de obra e tudo. Só que no edital, ele esqueceu de colocar que o fiscal deveria sair da prefeitura e ir até onde estava acontecendo o problema. Senta para cá. O problema e fiscalizar. Eu estava na prefeitura, eu, Zé Jamir e Carlyle. Estava acontecendo um problema lá no loteamento lá da Pesque Padre Silveira, ali um pouquinho para frente ali, a antiga fazenda da prefeitura. E aí nós solicitamos que os fiscais da prefeitura fossem lá fazer a fiscalização. Sabe o que nos disseram? Você que está me ouvindo, você, Elton, o prefeito Eugênio talvez não saiba disso, mas, ou talvez até saiba, doutora Adriana, a resposta dos fiscais: nós não fomos contratados para sair daqui da prefeitura, apenas fiscalizar se o fiscalizado vier aqui ou o denunciante vir aqui fazer a denúncia e o fiscalizado vier aqui aceitar que nós o enquadramos. Tem cabimento? Se eu sou fiscal, eu tenho que sair da minha cadeira e ir lá fiscalizar você. Não, no edital não tinha. Não vou citar até por questões de nem masculino nem feminino, não interessa. A resposta que nos veio foi que nós não olha para você ver, como já tinha passado até os 2 anos o estágio probatório, elas falavam: nós não levantamos daqui, porque nós somos contratados para ficar sentado aqui, e se o cara quiser que a gente fiscalize, ele vem e traga tudo aqui que a gente anota, e depois multa ou não. Vocês viram como é complicado o serviço público? Um detalhe, uma vírgula, há um ditado que diz o seguinte: vocês sabem por quê? É só uma historinha. Por que Tiradentes morreu? Vai aqui. Porque a coroa não queria que matassem o Tiradentes. Então escreveram: não matem o réu. Mas, naquela época, era muito bonito usar sinais, ponto e vírgula, o português correto, que eles achavam que era. Então, na frase não matem o réu, alguém lá da coroa, não, vírgula, matem o réu, enforcaram o Tiradentes. Não, parou ali. Matem o réu. Mataram. Então a política é mais ou menos isso. O que aconteceu com Cunha? O Cunha está eleito. Não. Preguem o voto útil. Pregaram o voto útil. Era para não pregar o voto útil. Não.
vírgula, preguem o voto útil. Pregaram o voto útil. Elegeram o Laércio, que eu não conheço. Que nem de formiga praticamente, só daqui com 4 para 5 anos, alguma coisa assim. Então ele não tem responsabilidade nenhuma com a cidade, é zero. Ele está única e exclusivamente para ter a foto dele lá pregada dos ex-prefeitos. Mais nada. Ele não tem compromisso. A alma dele não está aqui, o espírito dele não está aqui. Ele está pouco se lixando se a dona Tanúzia lá, que sofreu um problemaço em 2023, com chuvas intensas, passou-se 2024, agora 2025, 2026, e ninguém foi lá dar atenção para ela, ninguém foi, e nem vão. Alguns vereadores foram a fazer alguma média e não resolveram o problema dela. Vem aqui na ponte do Quinzinho agora do LAC, tem 3 noias, 3 usuários de droga que estão queimando, fizeram um fogão improvisado, estão fazendo comida lá, com 3 cachorros que eu passeando com a minha esposa, não avançaram, quando avançaram eu só entrei na frente, aí eles vieram me cheiraram, porque eu tenho 2 cachorros, e eu trabalhei muito tempo na rodoviária e conheço essa cachorrada, inclusive a cachorrada que trabalha na prefeitura, que não faz porcaria nenhuma pela cidade. Vieram me cheirar, ficaram quietinho, pararam na hora. Eu só levantei a mão, espalmada, eles iam atacar a minha esposa. Estão lá na ponte, com 3 noias, 3 usuários de droga, e que eu já conheço lá da rodoviária. Agora eles estão, como tem câmeras na rodoviária, agora eles estão se espalhando como os cachorros. Estão lá, fazendo comida, à luz do dia. Pouco mais de meio-dia. Nós passamos lá, eu dando uma volta com a minha esposa. Eles estão lá. E os cachorros vieram para cima de nós. Como eu já conheço, só parei e coloquei a mão espalmada. Ficaram quietos, mas na mesma hora, quietinho. Mas se a minha esposa está sozinha, tinham atacado ela. Como hoje em dia muitas coisas ela não tem noção mais do que está fazendo, podiam ter atacado ela. Então, essa é a política. Esta é a cidade de Formiga. O mato cresce a céu aberto. Eu vejo os vereadores aí, hoje, eu vou falar uma coisa, eu tenho orgulho de ter o Luciano do Gás como vereador em Formiga. Orgulho. É cara de caráter, uma alma boa. A única coisa que eu já pedi ao Luciano, peço e repito, esqueça o que ficou para trás. Esqueça as administrações anteriores. Todas tiveram erros e acertos. Ponto. Porque eu ficar lembrando do passado, isso vai me prejudicando. É a mesma coisa, olha, os dinossauros foram, a época jurássica foi ótima para a Terra, tanto foi bom que viraram petróleo. Então foi ruim? Nossa, eram monstros que hoje nos dão o combustível que toca os carros no mundo inteiro. Então, tudo que às vezes é ruim pode se tornar bom dependendo do ponto de vista. É o caso do copo, com meio copo d'água. Você vê ele meio cheio ou meio vazio? Não é Santo Figueiredo. Santo Figueiredo eu vou lá, não pode ser. Já pode ir anunciando aí Elton, doutora Adriana, Eugênio Vilela, eu estarei no Pode Ser. A convite do Sandro e do Maurício.
Entenderam, gente? Então, Formiga hoje vive um caos. Todo mundo quer ser o pai da ponte, o pai da passarela. Aí foram lá, todos nós sabemos que o prefeito nunca foi PL, ele é PT, por isso essa intimidade que ele tem com a vereadora Joyce Alvarenga, que esse ano vai sair do PT e deve ir para o PSOL ou PSB, ou PDT, algum partido de esquerda. Ela vai. Ela sabe que o PT hoje, nessas eleições de outubro, está liquidado. Não tem volta mais. Mas eu tenho uma grande admiração por ela. Ponto. Fiz até campanha para prefeito junto com ela. No final só ficamos eu e ela. PT todos a abandonaram. Todos. Inclusive, ela encontra resistência dentro do próprio PT, como o Aloysio Veloso encontrou uma grande resistência por parte de Maurílio Leão e Marquinhos do PT, que Deus o tenha, que foram no meu programa de rádio, que eu tinha na 93, que era o Rádio Jornal, e disseram que o Aloysio nunca foi o prefeito dos sonhos do PT. E o mais engraçado, que ele foi eleito por 2 vezes, mesmo não sendo o sonho do PT. E fez uma administração muito equalizada, muito linear, ótima. Como também Eugênio fez. Eu não estive aqui com o Eduardo Braz, não estava aqui como Ninico. O Ninico é muito populista, mas eu não vi, não conheci, então não vou falar de quem eu não conheço. As pessoas me disseram que o Ninico, apesar de populista, fez uma grande administração em Formiga. E depois veio com o Eduardo a brigaiada danada, com o Eduardo, aí gerou, e infelizmente o Ninico, não sei quem lançou, o Moacir Ribeiro também, se o Ninico é o pai do Moacir, que foi uma outra desastre na política formiguense. Não é verdade? Então, a ponte está aí. Dizem, aí eu vi lá, 13 itens que estão liberados. 13, a ponte não está lá. 11 milhões de reais. Só a ponte, segundo os primeiros estudos, consumiria 50% desses 11 milhões. Mas todos nós sabemos que a segunda ou terceira ida lá em Brasília, que essa ponte vai consumir 10 milhões. 11. Se ela consumir 11, 10 ou 11, ela já matou essa verba. Mas como a Defesa Civil aprovou 13 itens e a ponte não está lá, que eu não vi a ponte, como é que fica? Aí eu vi uma foto onde está Joyce, o prefeito Laércio, está Domingos Sávio e Odair Cunha. E a Joyce. Até um amigo hoje passou aqui, amigo mesmo, sabe? Eu já frequentei a casa dele várias vezes. Então, é uma peça importantíssima dentro do setor financeiro da prefeitura. Ele disse, Eduardo, de repente a Joyce pode ser uma fortíssima candidata a prefeita em 2028, é isso? 28. Eu falei, se ela realmente praticar o que ela fala, sem dúvida. Só que política é como nuvem, dizia o finado Wilson José. A nuvem de hoje é a chuva que passou depois da ponte. Nós temos hoje uma referência e uma liderança fortíssima que é o Eugênio Vilela. Que se for candidato, o Eugênio saiu com 68% de
aprovação popular. E aí, como é que fica? Não é? O Eugênio derrotou a máquina. Não derrotou? Derrotou a máquina. A máquina na mão, ele foi lá e derrotou. E governou 8 anos, Formiga. Teve a parte ruim? Teve a parte boa? Teve, claro. Ninguém consegue fazer tudo que está dentro do seu plano de governo. Agora, mentir, o Eugênio nunca mentiu. E mentir é uma prática quase que comum na atual administração. Mentiu com um plano de governo e mente a cada dia em cada entrevista que dá. E o mais engraçado, por falar em entrevista, doutora Adriana Prado, vai aqui meu carinho especial também da Silvia, que ele dá entrevista só para um órgão de imprensa, mas paga para todos. Eu falei isso hoje, essa semana com o Paulo Roberto Coelho da Rocha, que eu amo de paixão, grande amigo, que tinha no seu jornal, tinha editoriais que os políticos ficavam esperando para ver o que o Paulo escrevia. É como os políticos hoje aguardam os vídeos de Eduardo Batista. Todo mundo vê em Formiga. Quase todo mundo. Mas não tem coragem de assumir que escutam e veem Eduardo Batista. Tem respeito, porque falamos e praticamos a verdade. Tentaram me chamar de mentiroso na Câmara. De homofóbico. Eu tenho grandes amigos LGBTQIA+. Minha esposa, idem. Não tenho nada contra. Mas eu tenho o direito, e ninguém tem o direito de tirar esse direito de mim, desculpa até a redundância, de fazer crítica àquele homem que se torna público. A minha vida pessoal é uma coisa, é que nem jogador de futebol. A imprensa, foi lá, o Neymar estava na boate e tal. Ué, mas ele está jogando bola? Ele está dentro de campo? Não. Então deixa ele na boate, porra. Ah, mas ele não está jogando bola. Aí outra coisa, você cobra dele dentro de campo. Fora, eu vou brigar com um jogador de futebol? Eu morei em Belo Horizonte muitos anos. Na época de Éder Aleixo, Douglas, Careca, que era um centroavante ótimo, que era de Passo, jogava no Cruzeiro. Essa turma toda. Nelinho. Acabava o jogo. Só para você ver uma coisa, Elton. Acabava o jogo lá, Atlético e Cruzeiro, eles estavam todos numa boate, que eu fazia o exército lá. Uma boate famosa que tinha em Belo Horizonte. Estavam todos lá dentro, se abraçando e enchendo a cara de uísque e cerveja. E nós, lá na arquibancada, brigando e se matando por causa deles, eles dando risada lá. Tinha acabado de perder para o Atlético ou o Atlético perder para o Cruzeiro. Estava nem aí. Uma coisa é você ser adversário, outra coisa é você ser inimigo. Eu não sou inimigo de ninguém. Eu não sou inimigo do prefeito. Claro que não. Eu não sou inimigo da vice, Tassiana. Claro que não. Hoje, eles me consideram adversário. Mas hoje, Eduardo Batista, prefeito e vice-prefeito, é o cara que fala a verdade para vocês.
Eu não chamo vocês como o Informe Centro-Oeste chamava o senhor lá, e o senhor paga para ele dar entrevista do jeito que o senhor quer dar a entrevista. Quando eu tinha um programa na rádio, vai lá no Denison Leão e pergunta para ele se ele interferia na minha pauta. Vai na Líder e vê se eles interferiam na minha fala. Vai na Rádio Realidade, Rádio Cor, se eles interferiam na minha fala. Ninguém interferia, porque eu não admitia. Agora, você leva um cara para entrevista, com a pauta prontinha, com as perguntas que ele quer que vocês façam, aí é muito fácil. Aí é muito fácil. É igual quando teve aqui o Anastasia, eu fui um dos entrevistadores convidado lá do Unifor, na época quem comandava a comunicação era o Sandro Figueiredo, e o Anastasia, todo mundo, oi, pô, que honra estar aqui com você, Falei, então vamos uma pergunta muito simples. Tinha acontecido uma chuvarada, acho que é 2008, alguma coisa, um desastre no estado inteiro. Eu falei, tem algum fundo de proteção para os municípios nesse caso? Ele falou, não tem. Eu falei, por quê? Ele não soube responder. É muito fácil eu receber uma autoridade aqui e encher de elogios. Não é? Aí vem aqui o Domingos Sávio, vem o Odair Cunha, cheio de... Nossa! Aí a Câmara lá. Nossa, que prazer enorme! Hoje nós estamos recebendo aqui o deputado federal Odair Cunha. Aí ele faz aquele discurso bonito, papapá, cheio de pipoca doce, pipoca salgada, cachorro quente e vai embora. Aí o outro chega, cheio de... Vai na Santa Casa, anuncia 400 mil reais. Aí ele vai em Divinópolis, anuncia um trevo de 30 milhões, 40 milhões. Formiga é a sobra do que sobra nas emendas parlamentares. Vocês acham que 11 milhões hoje conserta a cidade de Formiga? Não tem funcionário para capinar. Então, aí eu vejo videozinhos da prefeitura que é coisa ridícula, mas é muito ridículo isso. E você dá um tapa na cara da sociedade, o cara roçando a beira do rio lá. Aí o cara vai lá, trabalha meia hora, aí ele para mais uma hora e descansa. Aí quando é 3 horas da tarde, ele para e vai andando devagarinho até der 4 horas para ele bater o ponto na prefeitura. Tem fiscalização? Não tem. Aí uma beirada do rio, que uma roçadeira daquela poçante, ele poderia fazer da ponte do LAC até na ponte do ABC, que se sou eu, não gastaria mais do que 40 minutos. Porque você não tem que catar mesmo o mato, porque o mato vai todo para dentro do rio. O cara demora 3 dias para roçar, da ponte do Quinzinho até a ponte do ABC. Vocês entenderam? Não tem fiscalização. O prefeito, você não vê o prefeito em uma obra sequer, em nenhuma obra sequer. Nem para dar de presente de Páscoa. Ele não tem. Ele não tem um projeto de construção na cidade. Ainda teve coragem de anunciar que ia construir um shopping center na rodoviária. A cobertura da feira. Agora, com esses 11 milhões que estão, entre aspas, se vierem, e eu torço que venha,
que são comprometidos com a reconstrução de parte da cidade, a cobertura da feira, vocês esqueçam. Feirantes, vocês esqueçam. É mais uma das mentiras que ele pregou em vocês. Como pregou em Albertos, que ele tinha 50 quilômetros de asfalto, que aí até o próprio Juarez Carvalho, que foi um dos seus apoiadores, disse, não coloca porque isso é mentira. Você não vai dar isso a Albertos. Ele colocou e bateu nas costas de todo mundo lá que mora em Albertos. E aí fica o dito pelo não dito. O ovo de Páscoa em Albertos não vai ter. Nem o bis, o chocolatinho, que hoje até dá nome ao campo do São Paulo, Morumbis, Albertos não vai ganhar. As estradas rurais estão uma porcaria. E detalhe, Elton, 11 milhões de reais, você viu lá, nos 3 itens. Mas ele lançou um projeto na Câmara para comprar uma motoniveladora, 2 caminhões e uma van para transporte fora do domicílio. E estão dizendo que agora vão ganhar uma ambulância. E mais uma. Ele queria, de qualquer maneira, entregar a funerária na mão de particular. Empresas de Belo Horizonte. Aí a sociedade bateu em cima, o doutor Eduardo Braz foi lá, fez crítica, retirou o projeto. Mas manteve um projeto de terceirizar o transporte de cadáveres de fora para dentro e de dentro para fora de Formiga. É o começo. Sabe por que ele está fazendo isso, senhores vereadores? Porque ele não tem competência para governar. Então eu entrego para outros. E amanhã, faça como faz a pessoa que é líder dele, e é o presidente Lula. Quando você estiver apertado, sempre culpem alguém para livrar a sua cara. É o que o presidente da República faz. Qualquer aperto que tem no governo dele, ele culpa o Elton, culpa o Eduardo, culpa o Joãozinho 30, o Manezinho da Ilha, mas ele sempre joga a culpa. É o que o prefeito daqui está acostumado a fazer. Porque ele teve um professor à altura chamado Rodrigo Pimentel, ex-governador de Minas, do qual ele era piloto. E de piloto veio ser prefeito de Formiga pela burrice de os senhores políticos que pregaram o voto útil. Antes o Cunha governando, não sei como seria o Cunha como prefeito, antes o Cunha governando do que essa draga que está hoje em Formiga. Não é? Eu falo aquilo que a imprensa não tem coragem de falar. Eles não têm informação. Eles só têm informação o que a prefeitura passa para eles. Eu não preciso correr nas madrugadas para falar, olha, o cara roubou, entrou aqui na casa tal. Para que isso? Para quê? Agora há pouco está chegando um monte de mensagem no meu WhatsApp reclamando, cadê o vídeo? Cadê o seu vídeo? Está me esperando. Tem órgão de imprensa que espera eu falar para depois fazer publicações. Porque não tem coragem de falar. Até para entrevistar os caras são ruins. Fazem as perguntas prontas. E uma vez eu fui entrevistar o secretário de Estado de Minas Gerais. Ele falou assim, mande as perguntas para mim. Eu falei, não mando não. Quando era o Rádio Jornal, não mando não. Você vai responder de acordo com aquilo que eu te perguntar. E ao vivo e a cores. Pronto. Acabou. Resolvido o problema. Quando eu era correspondente da Itatiaia lá em Itaú, Passos e Paraíso,
eu entrava ao vivo, os caras... Você não quer gravar antes? Eu falei, não vamos gravar não, eu já tenho tudo pronto aqui. Os caras ficaram com o olho regalado assim, eu não errava uma vírgula. Uma vírgula. Que eu já estava tudo pronto. Quando eu falo com vocês aqui, já está na minha cabeça o meu planejamento. E eu nunca intimei ninguém. Você vai ter que vir no meu programa. Eu nunca fiz isso lá na Rádio 93. Eles pediam para vir. Tem uns que ficavam até na fila aguardando, que o Wilson José, que está no céu, é testemunha. Ficavam aguardando para vir conversar comigo. Beleza, gente? Então tá aí. 13 itens que a prefeitura ainda está aguardando, estão aprovados, mas o dinheiro não sabe quando vem. Para primeiro construir a tal passarela, que eu vi lá, parece que já estão querendo fazer o estudo do solo, que já deveria estar fazendo há muito tempo, estão fazendo agora o estudo do solo. Para depois tirar a adutora, tirar isso, tirar aquilo, para a formiga ficar nessa draga que está até hoje. Depois o Eduardo é o que fala muito, é mentiroso. O Eduardo é mentiroso. A verdade dói uma vez só. E vou te falar, população de formiga, mais uma vez, não esperem que a imprensa vai publicar aquilo que é interesse de vocês. Eles só publicam o que é interesse do governo, tanto Câmara quanto Prefeitura. Daniel Rodrigues, eu estava vendo seu programa agora há pouco, muito bom, legal. Você é um cara extremamente iluminado, como também é Joyce Alvarenga. Então, Peruca, que eu estou morrendo de saudade do Peruca, cara. Nossa, eu quero que o Peruca tem que pôr para fora, Peruca. Está na hora de ser aquele Peruca que a gente conhece. Combativo, aquele cara que bate na mesa e fala que quem manda sou eu, vereador aqui. O erro foi ter eleito um comandante que não tem capacidade para ser comandante. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus. Boa Páscoa. Amanhã não vou gravar, sexta-feira santa. Boa Páscoa, que vocês recebam os seus coelhinhos em forma de amizade, de carinho, de amor e de afeto. Tchau, tchau.